Oi, gente! Hoje eu trago uma receita para vocês de uma massa super versátil, que dá super certo, fica super fofinha. Com ela eu fiz rosquinhas, fiz enroladinho de queijo, enroladinho de salsicha. Essa massa é bem simples de fazer, fica bem fofinha, como vocês estão vendo aí essas rosquinhas. Esses aqui são os enroladinhos de queijo, fica bem macinha. Vou ensinar a fazer essa calda também, bem simplesinha, que a gente joga por cima com um pouquinho de coco e que fica super saboroso, que faz toda a diferença. Olha o meu enroladinho de queijo, que delícia, gente. Tudo isso com uma única massa, que rende muito e que é bem leve, fica bem fofinha mesmo, bem macinha, desmanchando. Bem fácil de fazer, pessoal, vocês vão adorar essa receita. Então, já preparem aí para vocês salvarem essa receita, enviarem para alguns amigos, para vocês anotarem o passo a passo dela. Gente, é tão simples, vocês vão se surpreender. E além de fazer o enroladinho de queijo, de salsicha, as rosquinhas, você pode variar aí também e fazer diversas outras coisas. Pessoal, peguei aqui uma bacia pra gente começar a fazer as nossas rosquinhas. E eu vou começar aqui colocando a água. Tô usando água em temperatura ambiente, levemente morna ou em temperatura ambiente. Coloquei aqui agora em seguida o leite, tô usando o leite integral. E é a mesma coisa. Eu gosto de levar ele uns 20 segundinhos no micro-ondas, tá? Então, não use nada gelado na sua receita. Aqui eu coloquei o açúcar e uma pitadinha de sal junto, tá? Eu vou deixar a quantidade certinha anotada aqui na descrição do vídeo pra vocês. Tô usando aqui 2 sachês, né, de fermento, aquele fermento biológico seco. E coloquei aqui 2 pacotinhos de fermento. Então, coloquei a água, o leite, o açúcar com uma pitada de sal, o fermento. E agora, eu tô colocando aqui o óleo. Tô usando aqui o óleo de soja, né? Aquele que a gente usa na cozinha mesmo. Mas pode ser o óleo de canola, óleo de girassol, que você tiver em casa. Vou adicionar aqui agora também 2 ovos. Somente 2 ovos nessa receita, tá, pessoal? E a gente vai agora dar uma misturadinha aqui nesses ingredientes. E aqui, por enquanto, é só isso. A gente dá uma leve misturada aqui pra dissolver bem o fermento, né, e o açúcar. E depois a gente vai entrar com a farinha de trigo e a gente vai colocando ela aos poucos até dar o ponto que eu vou mostrar pra vocês qual que é. Pessoal, para essa receita aqui, eu separei 1 kg de farinha de trigo, porque é aproximadamente o que a gente vai usar, que é um pacote, né, de farinha de trigo. E então, a gente vai colocando sempre aos pouquinhos, porque assim, depende muito do tamanho do ovo, né, e tal. Então, às vezes a gente usa mais e a gente usa menos. Para essa receita, eu usei quase todo o pacote. Ficou faltando ali, acho que umas 60 gramas para completar o pacote todinho. Mas acaba que a gente usa todo ele, porque a gente às vezes usa um pouquinho, né, pra untar uma bancada. Eu vou untar a minha bancada aqui no finalzinho, pra gente abrir a massa com óleo. Mas eu sei que tem gente que gosta de colocar a farinha de trigo ali, pra não ficar grudando. Então, é basicamente isso. Eu vou deixar anotado aqui na descrição a quantidade de 1 kg de farinha, porque é basicamente o que a gente vai usar nessa receita. Aqui, enquanto eu vou colocando ela de pouquinho, né, pra misturar melhor, eu vou mexendo com o fouet, tá? Mas se você quiser, você pode fazer esse processo todo aqui numa batedeira, né? Se sua batedeira for bem resistente, que dá pra você usar aquele gancho, né, e bater a massa, você vai deixar ela bater uns 10 minutinhos ali, depois de toda a farinha colocada, pra ela sovar bem na batedeira. Ou então já pode ir direto aqui com a mão na massa mesmo e misturar toda a farinha aqui já na mão, tá? Aí, depois que a gente misturar bem aqui, a gente vai sovar bem essa massa.
Pessoal, depois de quase toda a farinha colocada, vai chegar um momento que na bacia a gente não consegue mais misturar ela, né? E até mesmo a gente tem que sovar essa massa, sovar bem, né? Então, eu coloquei aqui na bancada limpa, né? Coloquei a massa todinha aqui e a gente vai sovar ela bem mesmo, abrindo, batendo ela e mexendo bastante até chegar no ponto que ela não desgruda mais, que ela não gruda mais na mão e nem na bancada. E aí, a gente vai levar ela para descansar depois que ela estiver totalmente sovada e não estiver mais grudando nem na mão, nem na bancada. Então, nesse momento aqui agora é calma e paciência, a gente vai bater ela bem, a gente vai misturar ela bem. Eu gosto dessas batidas na massa, eu acho que ativa bem o fermento e deixa a nossa massa depois de assada bem macinha, bem fofinha mesmo. Então, aqui vocês viram que eu fui sovando ela, coloquei óleo na bancada pra não grudar e fui colocando farinha até dar o ponto. Esse aqui é o ponto, tá vendo? Ela tá uma massa que ela tá, né, maleável, mas ela não já tá grudando tanto assim, nem na mão, nem na bancada. Aí, nesse momento aqui, eu já dou uma boleada aqui nela e vou colocar ela numa bacia, vou cobrir com um pano úmido e vou deixar ela descansar por uns 40 minutinhos. Você pode escolher um local mais quente aí da sua casa, né? Um lugar que esteja mais quente mesmo. Eu coloquei aqui, passei um pouquinho de óleo por cima para não ressecar a massa. E se tiver um tempo mais firme, não tiver sol, não tiver tão quente, você pode colocar ela dentro do forno desligado com um paninho coberto. Estou umedecendo aqui um pano de prato. Vou colocar sobre a minha bacia aqui agora. E vou colocar aqui lá de fora da casa, na minha área ali, porque hoje aqui tá bem quente. Pessoal, depois de 40 minutinhos descansando, agora eu lavei aqui a minha bancada. Tô passando um pouquinho de óleo de soja aqui nela, pra gente começar a dar o processo de abrir a nossa massa. Aqui, se você não quiser passar o óleo, você pode passar farinha de trigo. Olha o tanto que a nossa massa cresceu e ficou massinha, uma massa super maravilhosa pra gente estar trabalhando com ela aqui agora. Aí, aqui agora, nesse momento, você pode usar a sua criatividade. Você pode fazer somente roscas ou pode fazer rosquinhas e várias outras receitas, como eu falei pra vocês. Eu aqui dividi a minha massa e fiz rosquinhas, fiz enroladinhos de queijo, enroladinho de salsicha e todos ficaram uma delícia. Aqui está o queijo, eu tô usando queijo Minas para fazer o enroladinho. E o de salsicha, eu abri a salsicha no meio, não chegando até o final dela. E coloquei queijo mussarela no meio para fazer o nosso enroladinho de salsicha. Aqui eu vou abrindo a massa, né, com a ajuda de um rolo de macarrão. E depois eu vou cortando ela, vou enrolar, vou mostrar aqui pra vocês, bem simplesinho de fazer mesmo. Então, vocês viram, bem simplesinho de fazer. Pincelei um ovo
bati um ovo no prato mesmo e pincelei aqui nos enroladinhos. Coloquei um pouquinho de orégano somente nos de salsicha, tá bom? Porque depois do enroladinho e as rosquinhas, a gente vai fazer uma caldinha, né? Pra jogar por cima e jogar coco, tá bom? O restante da massa, estou fazendo aqui agora umas rosquinhas. Só fazer aqui um torcidinho, né? E colocar aqui, deu mais isso aqui de enroladinho de salsicha e enroladinho de queijo. E o restante agora eu vou fazer algumas rosquinhas. Olha o tanto que tá bonito dentro do forno, cresce muito. Pessoal, a caldinha pra gente fazer, ela é bem simples. Eu coloquei aqui no fogo, numa panelinha, leite integral, meia caixinha de leite condensado e meia colherzinha bem rasinha de maisena. E a gente só leva pro fogo, deixa dar uma engrossadinha, não precisa de virar uma calda muito grossa. Ferveu, pode desligar. E fica uma calda muito saborosa, muito gostosa, bem simplesinha de fazer. Aí é só jogar por cima dos enroladinhos de queijo e as rosquinhas. E depois você salpica coco por cima. E depois vocês voltem aqui no comentário para vocês me falar o que vocês acharam. Olha esse enroladinho de salsicha, gente, é um salgadão, né? Dá pra fazer até pra vender. E o tanto que fica bonito. E esse orégano por cima faz toda a diferença, fica muito gostoso. E o cheirinho que exala na casa fica perfeito. Isso aqui é uma receita que você vai fazer, vai dar vontade de fazer todos os dias. Aqui em casa todo mundo adora, a criançada ama as rosquinhas, ama os enroladinhos de salsicha, os enroladinhos de queijo, mas o de salsicha é o preferido deles, viu? O meu preferido é o enroladinho de queijo. Pessoal, então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Então deixem um like de vocês aí no vídeo, se inscrevam no canal pra gente estar trazendo mais receitinhas aqui pra vocês. Ativem o sininho pra vocês receberem a notificação sempre que eu trazer vídeos novos aqui pra vocês, tá? Espero muito que vocês façam e que vocês gostem, assim como eu amei essa receita.